Boa noite, pessoal. Conforme eu convidei, às 21 horas iniciaríamos uma conversa sobre algumas ferramentas que eu venho trabalhando com as barras de Axis, né? E eu quero então trazer essas ferramentas. Serão algumas. Oi, Paula, boa noite, Valquíria. Oi, Fernanda, quanto tempo? Já bem-vinda. A oportunidade de estarmos falando sobre ferramentas que ampliam o nosso bem-estar, ampliam os nossos resultados, para mim, sabe, é a maior alegria que eu tenho, né? Boa noite, Luana, ao poder estar falando de uma ferramenta que turbina, né? Amplia, potencializa o trabalho que eu venho fazendo. Eu vou me apresentar, eu sou Luciane Mina, né? Sou psicóloga, trabalho já com psicologia desde 1992, tempinho, né? E venho trabalhando muitas ferramentas. Em 98, 99, eu tive a possibilidade de conhecer a programação neurolinguística. Então, ela fala de trabalhar com excelência, trabalhar se divertindo. Então, isso foi uma oportunidade muito positiva para mim, né? Eu conheci através da minha professora chamada Elisete. Oi, Carly, tudo bem, meu anjo? Carliane. Eu tive a oportunidade de conhecer através da minha professora chamada Elisete Lima, e na época que eu fazia faculdade, né? Então eu acabei em 89, 90, eu fui acabando, 91, 92 fui fazendo a minha formação. E aí, nessa época, né? Oi, Diego, seja bem-vindo. Nessa época, falar sobre programação neurolinguística era algo assim inovador, diferente, né? A gente tinha uma formação um pouco mais tradicional. Eu sempre procurei conhecer coisas diferentes, então eu fiz formação em Gestalt, em bioenergética, eu fui conhecendo outras ferramentas, né? Eu sempre gostei de fazer formações. Quando eu era pequena, né? Vamos dizer, novinha, quando eu era tchutchuca, meu pai não liberava, né? Não sei exatamente os motivos, hoje eu tenho as minhas hipóteses, mas ele não liberava pra gente poder sair pra rua. Então a minha diversão era ler, a minha diversão era pesquisar. Então eu ficava até tarde com um cobertor assim, né, sobre a cabeça e uma luzinha para conseguir ler. Então ler sempre foi um vício, sempre foi minha companhia. E eu li até bula de remédio, eu queria estar lendo, o que passasse na minha frente eu estava lendo. E quando na minha formação, né, eu conheci a programação neurolinguística, eu tive a possibilidade de conhecer a excelência, né? Porque a programação neurolinguística, ela parte do princípio que a gente pode buscar. Oi, Wellington, oi, Glaucia, oi, Ângela, eu acho. Ela parte do princípio que a gente pode, deve, merece buscar a excelência, sabe? Não é só ser pai e ser mãe, é pai e mãe excelente. Não é só ser professor e ser líder, professor e líder excelente, entende? Então, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de pesquisar. E aí, vim durante muitos anos trabalhando, até que em 2012 eu abri uma empresa, né?
e eu fui me entristecendo e me frustrando com as pessoas, né? Com as pessoas, com os processos. Era um sonho, eu queria fazer uma coisa muito diferente. E eis que eu descobri, obrigada, Bessanha, eu descubro que aquilo que eu estava sonhando não seria tão possível para que eu pudesse realizar. E aí o que eu fiz? Ao invés de buscar mais, sabe quando você está cansado? Eu fui diminuindo o meu ritmo, né? E deixei para lá, fui seguindo a minha caminhada, sabe? Sem muito entusiasmo, sem muita festa, mas fui seguindo minha caminhada. E em 2016, então eu fecho esse espaço e as coisas já não ficam mais tão... não é mais um sonho, né? Como eu acreditava. E aí em 2017, Michele, uma amiga, ela é funcionária lá do Hospital HGG, mas uma grande amiga, ela virou para mim e falou: Luciane, você já ouviu falar sobre barra de axis? E eu falei: não. Vamos conhecer, eu vou trazer uma pessoa para dar o curso. Eu falei: não vou não. Então, não tem mais o que fazer. Aí ela foi tão convincente, foi tão carinhosa, foi tão amorosa, e eu acabei indo. Por muito carinho com Michele, eu fui conhecer as barras de axis. E ao conhecer as barras de axis, o meu coração falou: caramba, programação neurolinguística, a potência, busca a excelência de forma mais impactante. Eu falei: é isso que eu quero, né? E aí, eis que eu então começo a mergulhar em... Oi, Luciane. Começo a mergulhar nos conhecimentos da programação neurolinguística. Em 2018, eu conheço esse livro que se chama Sendo Você, Mudando o Mundo, do Dr. Diane Hare. E é um livro, sim, que eu super indico para você que queira conhecer uma ferramenta diferenciada e que te auxilie no que a gente vai falar aqui hoje, que é de uma forma especial o processo verbal. Na última live que a gente conversou, eu falei um pouco sobre o medo cria realidade, a oração muda cenário. Então, se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre esse tema, assiste a minha live anterior, que eu exploro isso. E aí a minha proposta hoje é, quando eu aplico os processos verbais que eu aprendi com a barra de axis, que eu pesquisei bastante nesse livro, que eu conheci outras pessoas do Axis Consciousness que praticam os processos verbais, aí eu falei: opa, eis a hora, né? Chegou a oportunidade. Boa noite, Nelson. E aí, o que aconteceu, né? Quando eu começo a pesquisar as barras de axis, olá, estamos aí com o Barão Coworking, vai ser o espaço onde a gente vai fazer o curso de barra de axis. Obrigado por estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu já vou falar do curso. Então, quando eu me deparo com as barras de axis, eu venho a descobrir que ela é sabe aquela pontinha do guarda-chuva, aquela partezinha de fora, né? E o restante, oi Cris, o restante do guarda-chuva, né? Que é o Axis Consciousness, é um mar de informação, né? E aquilo me encantou, me empolgou bastante, né? Então, a parte de processo verbal também me encanta, porque eu, como psicóloga, eu uso da papoterapia, né? Eu começo com a conversa, a minha ferramenta principal de ação como psicóloga é o verbo, né? E a maestria do verbo me traz um resultado diferenciado ou não, entende? Então, é essa a questão que a gente vai explorar um pouco aqui, tá bom? Então, só para contextualizar... Oi, Tiane.
bem-vinda. Access Consciousness, aquele guarda-chuva que eu falei, ele busca acesso à consciência através de processos verbais, através de processos corporais, através de um início, que são 32 pontos que a gente tem na cabeça, que quando a gente aciona esses pontos, eles tendem a dissolver bloqueios, limitações, pressões e tensões. Então, quanto mais o indivíduo usa o Erkel, quanto mais o indivíduo vai usando a barra de Access, vai trocando, vai aplicando, vai recebendo, quanto mais ele faz esse processo, mais ele traz a condição de saúde e bem-estar, né? Então, o que acontece? Nós temos uma célula que ela desculpa vamos dizer assim, um redondinho desse tamanho, beleza? Assim é uma célula saudável. Só que com o tempo, com os aborrecimentos, com os desafios, com as problemáticas que a gente tem que atravessar, aquilo que era assim vai ficando numa posição mais elíptica, tá? Ele sai do redondinho e vai para o elíptico. E quanto mais elíptico essa célula, mais ela traz envelhecimento, mais ela traz cansaço, menor a resistência, menos condição de identificar uma solução rápida, ok? Então, a aplicação, a troca, né, da barra de Access, ela faz com que aquilo que está numa condição elíptica, ela é como se ela fosse dando descargas, e ela fosse retomando a sua condição original, né? Então, buscar a saúde é o nosso propósito. Criar uma condição de saúde é o nosso propósito. E aí, se você hoje, nesse momento, conhece alguém que gostaria de conhecer uma ferramenta, entender melhor como se ajudar no uso da palavra, conhecendo ferramentas que são mais simples para transformar a sua realidade, vou te convidar a apertar aí nesse aviãozinho, pertinho aí da sua mão, para você poder convidar outras pessoas que você julga que possam se beneficiar dessas informações. Porque às vezes, apenas e tão somente, o que a gente precisa é oferecer para o outro um maior conhecimento. E aí eu vou fazer uso da frase da Lúcia Galvão, né? E foi nesse momento que eu convidei para a live de hoje, onde ela diz assim: o homem sobrevive do que assimila e não do que come, né? Então nós temos muitas informações, nós temos muitos dados, nós temos muitos livros lidos, nós temos muitos cursos feitos, muitas pessoas que eu já vi aqui são buscadores. Eu costumo dizer que a gente nem é mais buscador, é achador, porque é um tal de achar novas informações, novas alternativas, percebe? E aí, só que a gente não sobrevive do que a gente come, a gente sobrevive do que a gente assimila, do que a gente consegue colocar em prática, né? Então, o conhecimento é a forma de entender a vida e responder à vida de acordo com esse conhecimento, né? Então, a Angélica Bianco, que é uma pessoa que eu gosto do trabalho dela, ela faz uma afirmação. Já pensou, oi André, já pensou, tudo bem que... se nós tivéssemos uma quantidade maior de pessoas conscientes, se nós tivéssemos uma quantidade maior de pessoas entendendo o que está acontecendo, olhando sem julgamento, olhando para o que está acontecendo de uma forma mais colaborativa, mais participante, o quanto a gente poderia transformar os nossos resultados? Peraí, pessoal. Então, o que acontece, né?
Quando a gente busca novas informações, quando a gente oferece novas informações, a gente está dando dados. A partir do momento que isso é assimilado, a partir do momento que a gente coloca em prática, né, ou usa como um parâmetro de ação, então a gente consegue transformar essa ferramenta numa melhoria pessoal, né? Então, o objetivo meu, né, nessa noite é que a gente possa estar falando especificamente sobre os processos verbais, né? Então, o que é o processo? Lembra, o processo corporal, físico e inicial são 32 pontos na cabeça, beleza? Como eu sou dentro do Axis, eu sou facilitadora e tenho um curso chamado CFMW, que a gente chama de escolha de possibilidade, eu posso fazer pequenas falas sobre temas além do que já está formatado para o facilitador de barra de Axis. Então, eu sou facilitadora de barra de Axis, eu posso dar o curso de barra de Axis, mas como eu tenho um curso de CFMW, são os fazedores de milagre, eu posso explorar um pouco mais. Então, a minha intenção com esse trabalho, algumas pessoas perguntaram para mim, você está fazendo essas lives para quê? Porque dia 4 de dezembro, eu quero, no Coworking Barão, que está aqui falando com a gente, que é um espaço novo aqui em Campos, onde ele tem sala de reunião, onde ele tem estação de trabalho. Quem chegar aqui em Campos e precisar de uma, como fala, Senhor? Precisar de uma estação de trabalho, de um lugar para trabalhar, né? Ele tem internet, ele tem salas específicas, então, e provavelmente logo vai ter uma sala anti-estresse, ou seja, terapeutas estarão trabalhando em prol do bem-estar do executivo, né? Isso ainda está em formatação, mas a ideia é trazer um lugar onde o indivíduo vá trabalhar, entre e saia satisfeito nas suas atividades, satisfeito no seu bem-estar e criando novos elos na medida que são várias pessoas trabalhando. Então, dia 4 de dezembro, eu vou estar fazendo um curso nesse espaço aqui em Campos de Goytacazes. Mas até para as pessoas poderem conhecer, entender, vale a pena, é isso que eu quero, como que pode me ajudar, eu então estou propondo que a gente faça essas lives, né, que vão ser segunda e sexta-feira. Esses 2 dias eu estou em local onde o sinal de internet é melhor, e aí por isso que eu vou usar essas 2 datas para a gente poder desenvolver essa live, beleza? Então vamos lá. Dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer me perguntar algo que eu de repente deixei em dúvida? Não falhei, né? Lu, você não falhou, você deixou em dúvida. Se tiver, só falhar. Beleza, tô indo, ok? Bom, então, quando eu falo da ferramenta processos verbais, os processos verbais, de uma forma natural, a gente já entende, são palavras que têm um impacto energético, né? Oi, Cléia, obrigada por aceitar meu convite. Quando você usa a palavra de forma adequada, você pode mudar a realidade. Então, uma coisa que a gente afirma muito, oi, Nédio, a pergunta, ela libera uma realidade e uma resposta, ela entrincheira uma realidade. Então, por exemplo, vou chutar a canela, pode? Então, por exemplo, se eu boto na minha cabeça que dinheiro só vem, né? Hoje eu só posso ter dinheiro de tal fonte, né? Isso é uma resposta, né? Então, se eu disser que eu só vou conseguir recurso financeiro daquela fonte, eu não vou conseguir perceber que eu posso criar outros caminhos, que eu posso criar outras alternativas. Hoje é dia 19, dia do empreendedorismo feminino, né? E é hoje
uma data importante para a gente perceber assim, eu posso transformar minha realidade, eu posso fazer diferente. Mas é muito importante para fazer a diferença, uma chave é a palavra. Como é que eu estou usando a minha palavra? Eu estou usando a minha palavra consciente de que olá Oswaldo, ela entra na nossa vida para transformar uma realidade, ou eu estou usando a palavra de forma inconsciente, não estou me dando conta de que a força da palavra cria, né? A própria Bíblia, ela se abre, e pelo verbo se fez o homem. Então a palavra, né, ela cria realidade. Esses dias eu estava entrando numa repartição pública e aí a menina falou assim, ai doutora, será que vai ter mais gente com Covid? Eu falei, eu espero que não. Ela falou, eu ainda não peguei. Eu falei, como é que é? Você ainda não pegou? É doutora, eu tô ótima, eu ainda não peguei. Eu falei, vamos parar para fazer uma avaliação aqui. Quem não pegou ainda tá dizendo o quê? Não, tá dizendo que não vai pegar. Eu falei, para. Ainda significa que que tem depois. Eu falei, pois é. Aí ela falou, gente, eu tô dizendo que eu vou pegar daqui a pouco. Pois é, né? Então, às vezes, nós usamos a palavra não a favor de nós mesmos. Nós usamos contra, né? A gente não entra no estado de pergunta, né? A situação tá ruim. Oi, Feitosa, tudo bem? Seja bem-vindo. A situação tá ruim, ao invés de olhar quais são as possibilidades para abrir uma situação, Olivia, eu começo a determinar que ficou ruim, não vai dar resultado, que a coisa está difícil, ok? Então, a minha proposta aqui é que você observe as infinitas possibilidades. E a melhor forma de perceber, saber, ser, receber, reconhecer, agradecer, né, as possibilidades é o verbo, é a palavra, percebe? Às vezes a gente fala assim, eu tô dizendo isso, mas é brincadeira, eu sou feia, eu sou mal-humorada, as coisas não acontecem pra mim, eu uso a palavra de forma inábil, e eu preciso entender que a palavra cria realidade, então eu preciso falar de maneira contínua, eu preciso encarar de maneira contínua a palavra como uma provedora de alternativa. Então eu preciso prestar atenção se eu estou, e eu gosto muito desse termo porque as pessoas conseguem entender bem, e as pessoas precisam entender se elas estão profetizando coisa boa ou coisa ruim sobre a própria vida, né? Então profetizar sobre a palavra tem poder, isso mesmo, Nádia. Oi, Priscila, não consigo acenar para você, meu amor, mas ó, a mãozinha. Então, o que é você usar a palavra de forma adequada? A palavra, ela cria, tá? A palavra por si só, ela cria uma realidade. E a palavra, quando ela é pronunciada, ela dobra esse poder, tá? Então, quando eu falo, eu dobro o poder daquilo que eu tô fazendo. Então, vou dar uma dica aqui para quem é palestrante, para quem precisa falar na igreja, apresentar uma reunião, tá nervoso? Se você disser assim, gente, calma, eu tô nervoso, o nervoso faz assim, ó, 50% do nervoso acaba, ok? Então, a palavra, ela germina uma realidade. E o que eu venho aqui convidar você é: qual é a qualidade da sua palavra? Como você está interagindo, intercomunicando com o universo? O universo, Deus, os anjos, o que você quiser dar de nome, tá? Eu vou falar como universo porque é um nome mais global, né? Então, tudo que está saindo de você, você está conectando e dando um significado, tá? Então, às vezes a gente tende
a ficar contando situações, a ficar rememorando situações que não foram boas, né? Às vezes a gente, sabe quando alguém conta uma piada tão bem contada que você acaba lembrando, lembrando daquilo que você ouviu, sabe? Essa lembrança que veio da palavra proferida. E se ela é proferida de uma forma divertida, de uma forma diferente, ou se ela vem dentro de uma metáfora, dentro de uma história, o impacto dela é maior, né? Então, nós temos algumas perguntas importantes a serem feitas pelo praticante de barra de axis, né? Na verdade, as pessoas às vezes acham que fazer o curso de barra de axis são aprender só sobre os 32 pontos, e não é isso, tá? É você conhecer uma forma melhor de lidar com as palavras, olhar os desafios e transformar uma realidade e ter a certeza de que as infinitas possibilidades estão disponíveis. É essa disponibilidade que você tem que se conectar nela. É essa disponibilidade que você tem que admitir. Não é acreditar não, tá? É admitir. Nós temos um problema sério. A gente não admite. E aí foi o que eu falei na live passada. A gente usa da fé invertida. Ok? Então, é importante que a gente pense positivo, fale positivo, haja de maneira positiva. Ah, Luciane, mas tá tudo complicado, né? O relacionamento da minha casa, dentro da minha casa tá ruim, as pessoas estão impacientes umas com as outras. Quanto mais você grita, quanto mais você reclama, quanto mais você aponta que as pessoas estão erradas, quanto mais você faz isso, mais a situação se solidifica. Presta atenção. A qualidade do seu pensamento, a qualidade da sua palavra vai solidificar uma situação. Então, se você entra nas perguntas, ou seja, se eu posso parar e pensar assim, bom, tudo tem uma energia, né? Tudo começa a ativar uma consciência. Às vezes você pode observar, você está na certeza de uma determinada situação. Você encontra uma pessoa, conversa com essa pessoa te mostra um panorama completamente diferente, né? E aí aquilo que você achava que era, meu Deus, não vai dar, você fala, caraca, é agora, né? E aí você toma vulto. Eu quero esquecer coisas que não me fazem bem. Olha só, Tati, observa o seguinte, você só lembra porque você fica contando isso mais vezes. Por exemplo, sabe o que é acróstico? Acróstico é quando você pega uma palavra e você faz frase com aquela única palavra. Então, quando você fala a palavra, você lembra da frase que foi dita, tá? Então, se você tem o nome de uma pessoa que toda hora vem na sua cabeça e te aborrece, oi, Fátima, o que você vai fazer? Você vai criar um acróstico, né? Então, por que e para que criar esse acróstico? Porque toda vez que aquela palavra, toda vez que aquela lembrança vem na sua cabeça, você precisa linkar aquele nome não a uma lembrança ruim, a uma situação que te magoou, mas a uma frase que vai te ajudar, tá? Então, se eu lembrar de algum acróstico aqui que vale a pena falar, eu trago aqui para você. Daqui a pouquinho, se o inconsciente entender que vale a pena, ele vai me lembrar. Eu agora só tô lembrando de acróstico que não é tão bom. Então, o que é muito difícil, já sei. A barra de axis trabalha um acróstico bem legal que chama JAILS. JAILS.
Deixa eu escrever aqui para você não ter dúvida. Opa, Jails, isso aqui. Ó, botei aí. Não, olha só. Eu fiquei com um rapaz e ele sumiu sem dar satisfação. Bem feito pra mim. Em vez de você dizer bem feito pra mim, oi Ellen, você tem que dizer assim, eu fiquei com um rapaz e ele sumiu sem dar satisfação. Foi uma, como é que foi? Foi uma libertação para mim. Então, olha só, jail, se você observar, tem J-A-I-L-S. J é julgamento, A é agenda, I é invenção e L em inglês é lies, que é mentira. Então, toda vez que nós, praticantes de Axis, falamos todo jail que você está escolhendo, você está dizendo julgamento, agenda, invenção e mentira. Entendeu agora o que é um acróstico? Então, se toda hora você lembra do nome desse rapaz, você vai fazer uma frase que vai ser um acróstico. Eu só queria o bem dele, ele me fez mal. Olha só, reza bem pelo outro, torce pela alegria do outro e tenha certeza que quando você emana luz para o céu, você recebe luz. Talvez você emane luz para o céu, o moço que você está falando não recebe, mas você recebe, sacou? Mas vamos, daqui a pouco a gente volta nisso. Então, eu preciso, até nas palavras que eu vou proferir, eu preciso ter uma interpretação positiva. Então, se tem uma palavra que me remete a pensamentos que não são bons, eu vou transformar num acróstico igualzinho ao jails, ok? Quem tá chegando agora, depois ouve o que eu expliquei lá atrás. Então, o que acontece? Quando você usa a palavra de uma forma rica, você vai ampliar e conectar as possibilidades. Então, por exemplo, ai, meu dinheiro ia sair hoje, não saiu. Ao invés de mergulhar, ai, que ruim, pé, muro de lamentação, ou seja, reclamar, clamar de novo para não receber mais dinheiro, o que você vai fazer? Você vai perguntar, como pode melhorar? O que mais é possível aqui que eu não percebi? Então, quando eu faço essa pergunta, eu me conecto com as possibilidades e largo aquilo que está me aborrecendo. O que está me aborrecendo é que eu não recebi o dinheiro, certo? Mas se eu pergunto, como pode melhorar? Eu tiro o olhar daquilo que está me incomodando e levo para as alternativas que eu tenho. Ficou mais claro? Então, usar a palavra... Isso, perfeito, Nádia. Nada de negatividade. Ah, fulano, eu amava demais, ele foi embora. Vai com Deus Nosso Senhor e universo, manda para mim uma pessoa legal. Ah, Luciane, tá dentro da minha família. Então, meu amigo, se é a sua família que você vai lutar, bota o joelho no chão e busque meios de resgatar a sua família. Vai fazer terapia, vai buscar alguém que possa te orientar, conversa com quem conseguiu resgatar seu casamento. Não, cuidado para não sentar numa roda onde todo mundo está contando desgraça. Não seja mais um a contar desgraça. Deixa eu ver, Priscila está dizendo aqui, muitas vezes reclamamos que nos deixaram sozinhos, mas até isso é Deus nos mostrando que temos que ser mais dependentes dele. E quando a vitória vier, a certeza que não foi ninguém além da mão de Deus. Eu acho que é esse lance que a gente precisa estar conectado, né? Ao invés de reclamar, ao invés de focar nas impossibilidades, é muito importante que você conecte, que você preste atenção, ok, o que mais é possível? O que tem aqui que eu posso receber? Que presente tem aqui nessa situação? Então, quando eu começo a me perguntar o que eu posso receber desse marido, desse namorado, dessa namorada, da minha família, desse lugar de trabalho, quando eu começo a perceber quais são
não é só os ganhos, mas principalmente os aprendizados que eu posso colher, eu não sofro tanto. Quantas vezes a gente, ao invés de procurar o errado de nós, a gente tem que pensar assim, peraí, esse relacionamento não deu certo. Seja com trabalho, seja com filho, seja com parceiro, não interessa. Não deu certo. Ao invés de ficar, onde eu errei? Por quê? Não deu certo. Eu sou a última pipoca do pacote. Em vez de ficar fazendo essas bobagens, que não vai te levar para lugar nenhum, pensa, ok, como eu posso melhorar a partir dessa situação? Entendeu? O que tem aqui nessa situação que me faz uma pessoa melhor? O que eu posso receber dessa situação? Sabe aquela pessoa que te incomoda, que te enche o saco? Mas olha, ela te ensina a ser mais paciente, ela te ensina a ser mais perseverante, ela te ensina a escolher novos amigos. Você não vai escolher amigo igual a ela. Você vai escolher diferente, de preferência bem diferente. Saca? Então, quando você se predispõe a, opa, o que eu posso aprender com essa pessoa, eu vou ter muito mais resultado, eu vou ter muito mais possibilidade de transformar a minha situação. Então, lembra, quando eu estou afirmando, não vai dar certo, as coisas são difíceis, estou contando repetidas vezes, estou falando que tudo está difícil, é muito importante. Peraí, gente, que eu fui mexer aqui, fez bobagem. Obrigada, meu anjinho. Silvana, Siqueira, que saudade. Ah, gostei. Olha só, adorei. Valquíria me lembrou. Seja foda. Feliz, otimista, determinada e abundante. Isso, Valquíria, é isso mesmo. Muito bom. Oi, Luiz, que bom. Então, Tatiana, orar muito para arrumar um bom namorado. Eu vou te dizer o seguinte, para você arranjar um bom namorado, você tem que agradecer, obrigado universo, porque o meu namorado, o melhor que tem, está vindo na minha direção. Não pede para vir, porque quando eu digo assim, ai céu, me dá dinheiro, o que eu estou dizendo para o céu? Que eu estou sem dinheiro. Então, se eu quero dinheiro, eu preciso dizer obrigada, porque eu tenho o dinheiro que eu quero, eu tenho a vida que eu desejo. É nesse sentido que a gente precisa focar, tudo bem? Então, olhe para uma situação e observe o que eu posso receber aqui. Como que eu posso transformar essa situação? Priscila diz assim, faz o seu melhor e entende que o outro é lição de como agir ou como não deve agir. Cuida do seu caminhar, pensar e do seu falar que o melhor vem. Isso é que é a história, né? Obrigada, Priscila. Então, é muito importante que na atenção com a palavra, tá? Quem tá aí? O Branco ou o Ian? No costume dizer. É muito importante que a gente comece a determinar que o melhor vem na nossa direção, ok? Então não reclama. Pergunta, como pode melhorar? O que tem aqui que vai fazer de mim uma pessoa melhor? O que eu posso contribuir para transformar essa situação? Isso não aconteceu por acaso comigo. Se aconteceu, eu posso aprender ou eu posso ensinar para o outro. Percebe? Se eu digo assim, ó, a resposta, ai, que situação ruim, isso é uma resposta. Então, eu fechei as possibilidades de uma situação. Se eu abro e penso assim, o que se requer para que eu possa crescer nessa situação a partir da perda que eu tive? Entende? Então, você começa a perceber, e aí, como diz o Axis, né? Perceber, saber, ser, receber, reconhecer e agradecer, você começa a perceber que existem possibilidades, existem caminhos para que a gente consiga chegar a melhores lugares. Ah, Ian, você, querido. Gente, ó, a Priscila tá aí lembrando, aperta no coraçãozinho aí do lado que aí o Instagram chama mais pessoas.
Tatiana está dizendo, eu creio que tudo de negativo é para o positivo acontecer, sacudir a poeira. Então, amada, é bem isso. Se você acredita que tudo negativo é para o positivo, então não reclama que o moço foi embora, não. Dá glória a Deus e diz, Senhor, obrigado, que logo, logo vai vir uma outra pessoa, um outro momento, uma outra oportunidade, entende? Foca na luz. Gosto muito de dizer isso para os meus amigos. Foca na luz. E quando você foca na luz, você vai descobrir que você está na luz. E isso é muito importante, ok? Então, quanto mais consciência você tiver, mais você percebe que o seu dia ganha beleza, tá? Você começa a perceber que o seu dia se transforma. É nesse sentido que a gente pode, deve, merece, tá? Explorar. Ó, Ian, tá mandando beijo aí, Priscila, ó, amigo da minha amiga irmã Lia. Então, quando eu entro numa situação e reclamo dela, eu tô dando resposta, eu tô dizendo que ela é ruim. Quando eu entro numa situação e eu pergunto, opa, como eu posso me expandir nessa situação? Né? Como é que eu posso, o que está disponível para uma solução? Então, por exemplo, né, algumas pessoas que estão aqui são pessoas de negócio e hoje a gente está dentro de uma pandemia, atravessando alguns desafios, as coisas parecem que não estão tão boas quanto deveria, merecia e poderia, correto? Nem sei se foi repetitiva, mas espero que vocês tenham entendido. Quanto mais, ao invés de prestar atenção, não estou vendendo bem, as pessoas não estão valorizando, tá todo mundo sem dinheiro. Em vez de você criar, lembra que eu falei? Solidificar essa realidade, você pode pensar, o que mais é possível aqui? Quais são as oportunidades, possibilidades e habilidades que eu tenho e que eu não estou usando, e que se eu usasse, eu mudaria essa realidade, né? O que é que eu posso criar, gerar, que ninguém gerou, né? O que é que eu posso me abrir para o novo? De que forma diferente? Vocês podem observar que no Brasil, a grande maioria dos negócios que deram certo, o pessoal foi lá fora do Brasil, viu o que tinha, que estava dando certo, trouxe para cá, replicou e está colhendo. É o que a Priscila acabou de dizer. Vamos sair do pensamento de escassez. Então, o que é o pensamento de escassez? Não vai dar, não posso, não consigo, né? E aí, uma das grandes perguntas do livro que eu indiquei para vocês, Sendo Você, Mudando o Mundo, do Dr. Diane Hare, é: o que tem de certo aqui que eu não percebi? Ao invés de reclamar, comece a se perguntar: para que essa situação está acontecendo? O que tem de bom aqui que eu não tinha percebido, não tinha me dado conta? Ok? É muito importante, oi Renatinho, é muito importante você observar que as situações, elas têm tudo para ser um universo de oportunidade. Mas se você condena a situação, se você reclama na situação, você perde a possibilidade de usar aquela situação aparentemente ruim como um trampolim para o que você quer. Entende o que eu quero colocar? Então é muito importante que você olhe para o que está acontecendo e entenda: estou num mar de possibilidades. Eu, como imagem e semelhança do Criador, a pandemia me presenteou com um Axis, como pode melhorar. Que bom, Valquíria, eu fico muito feliz. Quando eu olho aquilo que está acontecendo e eu penso assim:
o que o Axis fala que nós somos seres infinitos. A melhor forma de eu entender que eu sou um ser infinito é a certeza de que eu tenho de que eu sou imagem e semelhança do Criador. É a minha forma de entender e cada um explica do seu jeito. Eu gosto desse. E aí, se eu sou imagem e semelhança do Criador e ele tudo pode, aí ó, o Barão tá falando, Barão Cowork, crescer na adversidade, é isso, tá? A ideia, quando a gente está trabalhando as barras de Axis, quando a gente está promovendo o curso de barra de Axis, que você tem uma certificação internacional, que você pode ter um novo posto de trabalho, que você pode cuidar da sua família, que você pode cuidar do seu amor, que você pode cuidar dos seus filhos, ou você pode cuidar dos seus clientes, né? Mas ele te ensina a usar a palavra com mais habilidade. Ele te ensina a driblar as situações com uma habilidade infinitamente maior do que você vinha já utilizando. Gente, de fato, a gente não ensina nada para ninguém, porque nós, enquanto imagem e semelhança do Criador, nós temos todas as ferramentas. A questão é que a gente não admite, não conecta, não usa. Portanto, a gente não exercita. E se a gente não exercita, a gente acaba ficando frágil. E aí, nessa minha caminhada aí na pandemia, eu me permiti fazer muitos cursos. Adorei, como eu falei para vocês lá no início, eu gosto de estudar. Então, eu fiz muitos cursos, terapias energéticas, conheci mais cursos dentro da barra de Axis, fiz cursos de planejamento, estratégico, psicologia, enfim. Né? Entre ficar reclamando que eu tô trancada dentro de casa, eu inventei o Confinastei. Eu tô confinada, o confinado que tá aqui, saúde o confinado que tá aí. E aí, até quem tá aqui também é o Luiz Vitor Coutinho, lá no início, junto com o Genivaldo, a gente falou sobre economia, a gente falou sobre como turbinar a nossa vida para a gente voltar mais forte, né? Então, nós usamos a pandemia a nosso favor. Nós buscamos mais informação para transformar. Então, a pergunta primordial que a gente fez o tempo todo foi: como pode melhorar? O que mais é possível? O que está disponível aqui que eu não estou vendo? A pandemia está ruim? Tá, ok, beleza. Estou trancada em casa? Ok. Como eu posso aproveitar? O que de mim pode ficar melhor a partir da pandemia? E aí, gente, eu queria contar um segredinho para vocês. Para alguns de nós pode até estar bom de ficar dentro de casa, mas a gente não vai ficar mais dentro de casa. A gente vai ter que sair. E sair e funcionar de um jeito diferente. A gente não pode mais funcionar da forma agressiva, voraz, desrespeitosa, deselegante que a gente estava funcionando. Sabe por quê? Se a gente insistir em continuar funcionando assim, nós vamos ser convidados a voltar para dentro de casa. Alguém vai empurrar a gente, volta para dentro de casa, você não aprendeu nada. Então, esse é o momento de sair da resposta. Resposta é onde eu reclamo, determino, tenho pontos de vista fixo, tenho limites, tenho julgamento, tenho significado. Isso me prende numa caixa. Conhecer as ferramentas do Axis é muito importante, porque te dá a habilidade de, mesmo diante da adversidade, afinar o seu olhar, afinar o seu ouvir, afinar o seu sentir. Para quê? Para identificar as possibilidades. Quanto mais você identifica as possibilidades, mais rápido é a sua probabilidade de transformar uma situação. Então, a gente pede ao universo, estou aqui com um monte de coisa anotadinha para falar para vocês, quando a gente pede ao universo para atualizar, né? Atualiza o universo. Poxa, eu quero uma vida melhor, atualiza o universo. Eu quero aprender mais, atualiza o universo. Fulano arranjou uma vida boa. Opa, universo, atualiza isso para mim também. A mudança precisa ser exercida, praticada, viver de fato a transformação a qual fomos todos convidados. Essa é vamos dizer, a grande oportunidade que a pandemia traz pra gente. A
A gente pode, deve, merece fazer diferente, ok? E aí, como que a gente vai fazer diferente? Potencializando. Muitas vezes a gente tem habilidade, a gente tem possibilidade, a gente tem hobby, coisas que a gente nem deu muito valor, sabe? Por exemplo, estudar, né? Como para mim é algo que eu faço com muita naturalidade, né? Então eu sempre tenho um livro, uma alternativa, um curso. Oi, Juan, seja bem-vindo, que saudade. Ó, você disse que ia ligar para mim, menino, tô com saudade mesmo. Quantas vezes a gente percebe uma oportunidade, mas a gente profetiza bobagem. Não vai dar. Isso não é para mim. E já pegaram. Gente, eu tenho uma amiga que uma vez ela virou e disse: Luciane, eu fui na loja de carro, gostei de um carro X, e aí me virei para conseguir recurso para conseguir o carro. Quando eu chego lá, o carro já tinha sido vendido. Fiquei enjoada, mas eu pensei: o carro é meu, eu quero esse carro. Universo, atualiza, sem prestar muita atenção que o carro já tinha sido levado. Vocês acreditam que menos de uma semana depois deu um ingriso lá com o comprador, ele precisou devolver o carro e ela comprou o carro que ela queria, né? Foi ruim pro outro vai aparecer um carro muito melhor, entendeu? Mas aquele carro que ela queria, que era dela, ficou com ela. Por quê? Porque ela, ao invés de ficar prestando atenção, poxa, que pena, vendeu? Não. Universo, é esse carro que eu quero. Se não for esse, vai aparecer um outro melhor. Se não é agora, vai aparecer de uma forma melhor. Então, profetize coisas boas. Pergunte para você, para o seu coração. O seu coração sabe. O que eu posso acrescentar na minha vida que vai me trazer melhores resultados? E principalmente, gente, quem eu posso ter a coragem de tirar da minha vida porque está me atrapalhando a chegar aos melhores resultados. Nós muitas vezes, hoje eu conversei até com uma grande amiga, e ela falou: Luciane, às vezes a gente não quer crescer, porque ao crescer a gente vai se afastar de certas pessoas, a gente vai superar certas pessoas, e aí para não perder essas pessoas a gente não cresce. Gente, não faça isso. Não deixe a sua oportunidade de ser, fazer, perceber, manifestar o melhor, porque você vai perder alguém. Porque muitas vezes você vai inspirar esse alguém a ser melhor, a fazer melhor, a ter melhor. Estou encerrando. É muito importante que a gente consiga observar, né, como a Lúcia Galvão fala, né? Nós não fisicamente nos aprimoramos, não é pelo que a gente come. A gente tem uma condição de saúde melhor pelo que o nosso corpo assimila. Então, como você está usando as informações que você tem? Como você está usando a sua habilidade de oração? Como você está usando a sua habilidade de pensamento? Seu pensamento está com foco na luz ou está com foco na reclamação? Se pergunta, o que eu posso acessar? O que eu e o meu corpo podemos acessar que de repente está além das limitações que eu enfrento? Então, a situação pode estar tensa, mas tira o olho da água, ó. Não fica aqui na reclamação. Levanta a cabeça. Aí eu gosto muito de uma... Oi, Arthur, seja bem-vindo. Eu gosto muito de uma canção que diz assim: erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Canta isso pra você. Quando você estiver desanimando, quando você estiver achando que as coisas não vão dar certo. Medo todo mundo tem.
Problema todo mundo tem. Desafio todo mundo tem. Quem não tem tá lá no cemitério, pessoal. Então, procure escolher os melhores pensamentos, as melhores atitudes, os melhores amigos. Junte-se com pessoas que acreditam em você, que botam você para cima e que falam de maneira positiva, produtiva e fortalecedora. Porque serão essas pessoas que vão te estimular, elas não vão fazer seu trabalho. Seu trabalho é seu trabalho. Mas quando você está, e aí o Napoleão Hill, nesse livro A Escada do Triunfo, ele diz, é fundamental que nós possamos ter um mindset. O que é mindset? É um grupo de pessoas que pensa grande, que faz grande, que promove grande para alcançar melhores resultados. Nós, enquanto pessoas abençoadas, escolhidas, separadas para pensar grande, para pensar longe, para pensar alto, nós podemos, devemos, merecemos estimular as pessoas para que elas mostrem a sua melhor versão. E a palavra convence, o exemplo arrasta. Mostre a sua melhor versão. Permita-se escolher aquilo que vai promover o teu crescimento. Permita-se curar as suas mazelas. Enfrenta seus limites e cure as suas mazelas. Permita-se ganhar mais da vida para que você possa vender aquilo que vai te trazer os melhores resultados. Seja um bom sorriso, seja um abraço, seja um produto, não sei. Mas quando você oferece o seu melhor para o outro oferece para você. A Priscila tá dizendo que estava cantando, dançando essa música agora mesmo. Olha que dia! Um novo dia vai raiar. Eu tenho certeza, fico muito feliz, Priscila, a cada um que está aqui, Thalitinha que está junto comigo, né? Valquíria, enfim, se eu for citar todo mundo vai ficar feio, né? A gente já passou aqui umas 3 vezes por quase 20 pessoas, a gente bateu nas 20 pessoas várias vezes, eu fico muito agradecida, muito honrada, e eu quero, para encerrar, dizer para vocês, essas ferramentas, elas me foram disponibilizadas a partir do curso de barra de Axis que eu fiz em 2017, e de lá para cá eu venho aplicando, né, como psicóloga. A minha pretensão é segunda e sexta-feira estar aqui em lives onde a gente vai estar falando das ferramentas, né, que a gente pode aplicar para você aplicar no seu dia a dia. E quem sabe, se você vem fazer o curso, que vai ser dia 4 de dezembro, nós vamos estar no espaço Coworking Barão Coworking, aqui em Campos, uma sala linda de reunião, vou mostrar depois para vocês em foto, e a gente vai ter um espaço muito legal e cada vez mais levar para as pessoas as possibilidades e a habilidade de despertar, manifestar o nosso melhor. Obrigado, Carliane. A graça de Deus habita em nós e precisamos tomar posse disso. O poder está em nós. E eu quero então encerrar falando de uma frase que ele fala no livro do Sendo Você Mudando o Mundo. O que poderia ser descoberto em sua vida se você não procurasse o erro dos eventos no passado? Em vez disso, pergunte-se: o que é correto sobre mim que eu não estou percebendo? Ou o que eu sei que eu estou fingindo não saber? E de que diferente perspectiva eu posso olhar isso de modo a criar espaço, facilidade e liberdade em torno dessa situação? Foi isso que aprendi a fazer e funciona de forma fantástica para abrir diferentes possibilidades que eu nunca considerei que pudesse existir. Então, que Deus te abençoe e que você perceba que nada
acontece por acaso. Um grande abraço, tudo de maravilhoso para todos que aqui passaram. Vânia, se você puder assistir, eu vou tentar gravar. Eu acho que tem algumas coisas muito boas. Um grande abraço. Confinastê. O confinado daqui saúda o confinado daí. E nós